que ficou faltando semana passada. Então, a gente já viu aí olfato, tato, audição e o paladar, né? Então, hoje a gente vai ver aí a nossa amiga visão. Então, a visão, né, é um dos 5 sentidos aí muito importante, né, para nossa proteção, né, e para a nossa vida aí em geral. A gente sabe que algumas pessoas não nasceram com a visão, né, ou perderam a visão ao longo dos anos, ou realmente nasceram sem a capacidade visual, né, que são as pessoas consideradas aí deficientes visuais, né, e dentro dos deficientes visuais a gente pode ter 2 tipos. Aquela pessoa que é completamente cega, né, que tem a cegueira total, e a pessoa da baixa visão. A baixa visão, ela tem uns graus, né, a pessoa pode enxergar às vezes só o vulto, ou só a luz, ou só coisas que estão que são muito grandes, né? E essa perda também da baixa visão, conforme a pessoa, né? Ela pode chegar à cegueira total também, de não enxergar absolutamente nada uma vez na vida dela. Professora, né? Fala, Isaac. Existem pessoas que, assim, nasceram cegas ou então ficaram cegas por um determinado período e depois recuperaram a visão? Algumas coisas, às Eu vezes, já vi casos. algum procedimento Então, Tipo, um cirúrgico. acidente de cavalo, sabe? Uma pessoa bateu a cabeça no chão depois de uma queda de cavalo e perdeu a visão, aí depois voltou. Depois de muito tempo, mas voltou. Quando é uma causa genética, né, a pessoa ela vai ficar cega pro resto da vida dela. Ela nasceu ceguinha, ela vai ficar ceguinha pro resto da vida dela. Esse caso que a Bruna falou, às vezes a pessoa sofreu um acidente e acabou danificando alguma parte do cérebro, a parte que é responsável pela visão, o córtex da visão, né, o córtex visual. E conforme, né, o acidente, a pessoa pode voltar a enxergar depois de um tempo, por uma cirurgia, a pessoa pode voltar a enxergar. E se for um problema de íris ou de córnea, às vezes um transplante ou uma troca disso resolve o problema. Mas é bem específico, assim, em cada caso das pessoas perderem a visão, né, ou voltarem a enxergar. Mas quem nasceu com alguma causa genética que não enxerga, né, é bem difícil a pessoa conseguir voltar a enxergar, a não ser que seja possível um transplante de córnea. Tá, Isaac? Uhum. Tem em Resende, eu não sei se vocês sabem, tem uma escola especial para deficientes visuais, né, que fica ali no centro velho da cidade. Não é para auditivo, Pro? Oi? Não é, não é deficiente auditivo, perto do Artimanhas? Tem uma de deficiente auditivo também, mas tem uma escola ali atrás do Veste, na verdade, atrás do Veste, que atende deficientes visuais. Então, Eu Resende a lembro que gente quando eu tem estava, essas duas acho que no escolas. segundo ano ou no terceiro, o Artimanhas fez uma excursão para um colégio assim, de pessoas cegas. Eu lembro disso, eu não sei aonde que é. É atrás do Veste ali, é na rua atrás do Veste, tá? Na verdade, eu acho que é quase vizinho de costas do Veste, assim, vizinho de fundos do Veste, porque da sala de vocês eu enxergo a mangueira que é dentro da escola. Me lembro disso. Professora, só Fala. te perguntar mais uma coisa. As pessoas, elas podem ir perdendo a visão com a idade, não é? Sim, sim, que a gente vai ver Aí hoje isso pode por que a ser gente perde. revertido com cirurgias, não pode? Em alguns casos, sim, Isaac. Tá, beleza. Tá? Em alguns casos, sim. Então, o que acontece, né? Como é que é esse processo da visão? Fala, Lívia. E sobre aquela cirurgia que as pessoas que têm miopia fazem? Tipo, meu tio fez acho que uns 5 anos. Só que aí agora ele tá tendo que voltar a usar óculos de novo, que ele tá voltando a miopia. Não corrigiu. Aquela cirurgia não corrige a miopia pro resto da vida. Em alguns casos. Então nem vale a pena fazer, melhor ficar usando óculos. Eu tenho uma amiga que durou uns 5 anos e ela voltou a usar óculos de novo. Aí ela falou que agora não opera mais. Eu falei, eu acho, né, não tem... Usa o óculos, já desde criança usa óculos, continua usando óculos. Meu tio, ele operou porque o grau dele era muito, muito alto. Ele usava aqueles óculos grossos, assim, sabe? Aí ele operou, mas agora ele tá tendo que voltar a usar óculos de novo. Essa amiga voltou a usar óculos de novo. Então, como é que acontece esse processo da visão? Né? Então, os Gente, eu não entendi o direito aqui, cortou um pouco. O que a Lívia falou? Que o tio dela operou de miopia e a miopia voltou.
Aí eu tô falando para ela que em alguns casos a miopia acaba voltando. Essa cirurgia ela não é totalmente 100% para todos os casos. Eu quero fazer. Independente, porque, assim, se for para carreira militar e tal, se for para aeronáutica, pronto, aeronáutica, eu preciso ter um grau muito baixo. Meu grau não é tão baixo, mas, tipo, eu faria de boa a cirurgia só para passar, sabe? Eu entrei, beleza. Tá lá dentro, já é outra história. Já não podem te tirar mais. Até podem, né? Podem. Eu tive um aluno que tiraram, mas ele tinha um problema cardíaco, era diferente. Então, a gente tem os nossos fotorreceptores, né, aí nos nossos olhos, né, e a onda luminosa, ela vai entrar por esses fotorreceptores, vão captar essa onda luminosa, ela vai passar para o nervo óptico, que fica no final aí dos nossos olhos, e vai bater no córtex visual, né. Uma coisa importante, que a visão, né, os olhos, eles têm uma proteção, né, os cílios, aí que agora é moda, né, fazer permanente de cílio, colocar um cílio grande, né, é, na verdade, um procedimento estético não muito recomendável, né, porque algumas pessoas podem perder os pelinhos do olho, né, os cílios, e esses cílios são responsáveis justamente por proteger o nosso olho de entrar poeira e micro-organismos, né. Além disso, também a gente tem glândula lacrimal, né, tanto na parte aqui de cima dos nossos olhos, quanto nessa parte da bolsa aqui, que também faz a gente lacrimejar justamente para lavar os nossos olhos, né, para irrigar os nossos olhos. Há pessoas, né, que lacrimejam menos ou que podem perder esse nervo lacrimal, como no caso de ter uma herpes zoster ou alguma inflamação do nervo aqui que vem do trigêmeo que vem aqui do ouvido, né, e na boca. E com isso, né, a pessoa perde essa lubrificação da lágrima, tá? E também as nossas pálpebras, né, que abrem e fecham, são importantes aí também para essa lubrificação e para a manutenção da nossa vista de uma forma correta. Então, por isso que é importante, né, a gente ter cuidado quando a gente passa algum creme no rosto, lavar, né, os olhos, não colocar a mão suja nos olhos, porque a gente está levando o micro-organismo para os olhos, né? Por isso que é tão importante quando a gente fala da questão agora de lavar as mãos, de manter sempre limpo, de não estar na rua, né, com esse monte de micro-organismo e enfiar no olho, porque o olho é uma porta de entrada, porque ele é uma parte viva do nosso corpinho, né? E ele tem muita irrigação, justamente porque ele tem toda essa capacidade visual, né? E é uma mucosa muito aberta, né? Então, qualquer coisa que a gente enfiar aqui dentro pode pegar. Tanto que quando a gente está com conjuntivite, por exemplo, a gente tem que ter cuidado para não esfregar o olho que está com conjuntivite no olho que está limpo, né? No olho que está saudável. E não ficar encostando em outras pessoas para não transmitir, porque a transmissão pelos olhos é muito rápida de qualquer doença, tá? Esses fotorreceptores são um tipo de neurônio modificado, né, que são sensíveis à luz, e eles são formados por uma junção de vitamina A e opsinas, que é um tipo de proteína, né? Por que é importante, né, quando a gente estudou vitamina, aqueles micronutrientes lá no primeiro trimestre, por que é importante comer coisas ricas em vitamina A? Justamente para manter a visão, né? Então, tem uma deficiência. A única vitamina que eu lembro, tipo assim, que eu nunca esqueço é a vitamina A, por causa da cegueira noturna. Isso mesmo. Boa lembrança, né, Bruna? A cegueira noturna é uma cegueira temporária porque a pessoa está com deficiência de vitamina A. Quando ela volta a comer vitamina A e o corpo entra em equilíbrio novamente, a cegueira noturna acaba, né? Então, isso aí é uma das cegueiras que volta com a alimentação, né? Professora. Fala, Lívia. Pode falar. Bruna. Lívia, primeiro. Tá. Então, tem gente que tem o olho muito, 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 muito claro. E aí essas pessoas têm dificuldade para enxergar à noite. Não sei por quê. Tem um tio meu que a minha avó, ele é irmã da minha avó, né? Aí ele é meu tio de, sei lá, terceiro grau, não sei. Aí ele tem um olho muito, muito claro mesmo. E aí a minha avó falou que quando eles eram crianças, ele tinha que andar, tipo, quando eles iam andar à noite, ele tinha que andar, tipo, encostado em alguém, porque ele não conseguia enxergar direito. Ele não enxergava quase nada. A questão dos fotorreceptores, Lívia. Eu tenho uns amigos que têm olhos muito claros, e pessoas da minha família também, porque eu sou uma das raras netas que não nasci. Engraçado que lá em casa os meus avós tinham olho claro, e a primeira geração, né, os meus avós, a segunda, a minha mãe e meus tios, e a terceira geração, que são eu e os meus primos, por um acaso, a terceira geração, ninguém nasceu de olho azul nem verde. Gente. E eu agradeço. Ninguém quis.
Não, minha mãe brinca que eu seria muito bonita se eu tivesse, meus tios, minha mãe brinca que eu seria muito bonita se eu tivesse os olhos azuis que eles têm. Realmente. Mas eu agradeço, Gente, que porque isso? eu não conseguiria. Assim, eles têm muita fotossensibilidade, sabe? Eles têm que dirigir à noite, por exemplo, de óculos colorido, tipo de óculos amarelo ou azulado, por causa do farol dos carros. Porque eles não enxergam nada na estrada se eles não tiverem de óculos. Por causa dos Gente. Meu faróis, sabe? Deus. Os faróis queimam, como se queimasse assim a vista, sabe? Desse um clarão. E mesmo eu não Eu tô tendo os olhos sério. azuis, eu tenho muita fotossensibilidade. Eu preciso andar de óculos escuros quando tá muito sol na rua direto, porque eu começo a ter dor de cabeça se eu ficar sem óculos escuros. Fala, Ah, Isaac. então pode ser que seja mais uma questão genética, né? Por mais que você não tenha herdado olhos claros, essa questão Mas eu não isso aí. tenho. Eu não tenho um olho tão Menino, preto, né? né, Isaac? Meu olho é um olho meio Uhum. um castanho claro. Então, assim, eu ainda sofro muito com a luz. Uma Eu coisa que tenho eu duas tenho dúvida, perguntas. Ah, Diga, não, pera que eu tô Bruninha. na frente. pode fazer, eu deixo, vou deixar. Diga, Bruna. Eu preciso É chegar lá na duas visão, dúvidas. gente. Tipo assim, a minha avó, ela é diabética. E diabético, quando dá com a glicose muito alta, afeta a visão, não é? Sim, Por que sim. isso acontece? Tem alguma coisa a ver? Coisa específica? Comumente, né, a questão da diabetes, ela interfere nessa percepção da luz, tá, Bruna? E ela também pode causar a pressão alta na vista. E a pressão alta na vista pode levar à cegueira. Todo mundo que usa Entendi. óculos aí na sala já deve ter feito o exame de pressão de vista. Não sei. Nunca Aquele fez? de Mas lá da Um pupila? colírio que dói, um colírio ardido. E de lá Não, da Acho que eu desse aí nunca pupila? fiz, eu não. nunca cheguei Um a fazer, colírio não. ardido que a gente senta num negócio do médico lá e ele fica abrindo assim e colocando um negócio na frente do olho. Eu já vi a Uma minha mãe fazendo lanterninha. esse exame com o Ah, eu médico, já Minha mas fiz eu mãe não também cheguei a também. fazer, não. já fez, Eu mas sempre faço esse exame quando eu vou ao médico, eu tenho pressão baixa na vista, sabe? Além de ter pressão baixa no corpo, eu tenho pressão baixa na vista. O meu fica no limite. Aí o médico ri da minha cara, né? Tipo, você é a rara pessoa que vem aqui que tem a pressão baixa dos olhos. Mas a pressão alta dos olhos causa cegueira, né? E a diabetes tem interferência nisso. O nível de glicose alto no sangue, né? Ele causa várias interferências, principalmente na vista. Eu conheço pessoas diabéticas que ficaram cegas total na velhice, por eu não causa sei se é do só descontrole. comigo, se é só comigo, prof, mas tipo assim, quando eu tô com muita enxaqueca, eu não consigo olhar pra nenhum poste. Tipo assim, uma vez eu tive crise de enxaqueca na rua, e minha mãe já era de noite. A gente tava Sim. voltando, gente, cada poste que passava, que dor. Qualquer luz, sabe? Farol, poste, nossa, era horrível. É porque o nervo óptico, né, ele tá bem, ele tá muito perto também, né, os olhos estão muito perto da cabeça. Então, quando a gente está com enxaqueca, que pode ser de alguma parte, né, algum pedaço do córtex nosso aqui, a gente não consegue enxergar também, né, dói para enxergar, porque a gente está forçando alguma parte que já está muito comumente debilitada. A enxaqueca comumente ela também atinge o córtex visual. Por isso que na enxaqueca a gente precisa ficar às vezes num quarto escuro, não se movimentar muito, porque ela também desestabiliza a O cóclea, labirinto? né? O labirinto também. A cóclea ali, o aparelho vestibular, ele fica completamente desestabilizado também na enxaqueca, tá? O Pode nosso falar, olhinho. Isaac. Fala, Não, Isaac. pode deixar. Podemos Continua. continuar? Depois Então, eu o olho pergunto. humano, Aham. né? Voltando aí, o olho humano, então ele tem aí 26 milhões de células, né? De fotorreceptores. O olho dos humanos, né? É o olho que mais adaptado, assim, o que mais consegue enxergar coisas, né? Cores diferentes, padrões, né? Alguns animais aí só enxergam preto e branco, né? E os humanos realmente são o que tem o olho um dos olhos, né? Mais desenvolvidos aí, que consegue ver, né, formas, cores, padrões, tonalidades diferentes em relação aos outros animais, né? As abelhas também têm um olho bem desenvolvido, né? Até porque elas visitam as flores, então elas conseguem também ver um espectro luminoso aí e de padrões e de tonalidades grande. Mas outros animais, como bovinos, eles só enxergam preto e branco. Opa. Então E a luz. cachorro, prof? Oi? E cachorro? O cachorro, ele enxerga algumas cores, tá? Ele enxerga algumas cores, não é só preto e branco, não, ele enxerga algumas cores.
Por isso que ele consegue diferenciar, por exemplo, de comer grama, de outras coisas assim. Gente, que Não é legal. só preto e branco, não. Tem umas outras cores. Mas Preciso cheira cocô pesquisar por sobre quê? isso. Brincadeira. Preciso pesquisar sobre isso, mas eu me lembro de anatomia comparada, de fisiologia, que eles enxergavam mais coisas do que os bovinos. Então, a luz, né, ela é uma onda eletromagnética, a gente discutiu um pouco sobre isso semana passada, né, até falei que na aula de física lá vocês vão ver isso, né, mais detalhadamente. A luz tem uma questão importante, né, que ela não precisa de meio de propagação, diferente do som, que precisa de água e de ar, né, ou de ar. Ela tem a questão dos fótons, né, que transportam a energia aí, não tem massa, então é isso, né, a questão dos fótons é uma das medidas, né, para a gente falar que um determinado objeto tem tantos fótons, né, e nós humanos temos aí esse espectro visível curto, né, a gente enxerga aí do vermelho, do tom vermelho ao tom violeta, né, é uma faixa bem curtinha aí de espectro, e a questão da reflexão da luz, né, que também é importante, que a gente enxerga os objetos, o tanto que eles refletem de luz, né. Por exemplo, os satélites que estão lá no céu, né, estão lá na atmosfera, né, estão lá em cima da Terra, quando eles batem, né, aquelas fotos, né, da superfície da Terra, eles trabalham com essa questão do espectro de luz, né, e a gente consegue, tem uma área dentro da geografia, da engenharia de cartografia, que a gente trabalha justamente com a questão de identificar o que aquele espectro do satélite está demonstrando sobre o uso daquela terra, por exemplo. Então, a gente consegue identificar onde está pegando fogo, aonde é uma floresta, aonde é água, de acordo com a luz que é refletida pelo objeto, tá? Então, quem aí da turma, por exemplo, for trabalhar com engenharia de cartografia ou com geografia, com engenharia florestal, que também trabalha com mapeamento, com biologia, tem um monte de gente que trabalha com mapeamento aí, né, na vida universitária, profissional, e vocês vão ver como é que funciona essa questão dos satélites, tá? Porque os satélites, eles vão ler justamente essa questão do espectro de luz que aquele objeto está refletindo. Então, aonde é grama, né, aonde é campo, aonde é uma floresta, então a gente consegue diferenciar isso pelo satélite, por exemplo, do verde que está sendo refletido por esses objetos, se é um campo ou se é uma floresta. Por mais que porque tudo seja verde, a gente consegue identificar isso pelo espectro de luz que o satélite capta, tá? Então é bem legal essa parte, né, que envolve aí biologia, mas também envolve física, né, e envolve também um pouco de química, porque a gente consegue medir até a questão de carbono por essas imagens que o satélite capta, tá? De acordo com o espectro de luz que esses objetos refletem. Só uma curiosidade, tá, gente? Então, o olho humano, né, ele está localizado na órbita ocular, então essa cavidade que a gente tem aqui na nossa cabeça, né? Essa movimentação, ela ocorre por 6 músculos, né? Então, a gente tem 6 músculos aqui nessa região da órbita ocular que seguram o nosso olho, né? E que fazem esse abrir e fechar das pálpebras, né? A gente tem essas 3 partes importantes aí do olho, que a gente chama de olho externo, né? Que são as pálpebras, os cílios e as glândulas lacrimais, que estão aqui, a primeira, né? O portão dos nossos olhos, vamos colocar assim. Então, o olho em si, né, a bolinha, né, a bola aqui do nosso olho, ela tem 3 camadas, né, a camada externa, a camada média e a camada interna, né. A camada externa, ela é formada aí pelas essas 2 partes, a esclerótica e a córnea, né, então, a córnea é onde tem o transplante, né, a gente faz transplante de córnea, então se tira a córnea e põe outra córnea, porque é onde a luz, ela, né, a captação ali da primeira captação da imagem é na córnea. A camada média é formada pelo coroide, pelo corpo ciliar, pelos músculos ciliares e pela íris, né? A íris é a parte que regula a entrada da luz, né? Então, ela vai abrir e vai fechar de acordo com a quantidade de luz que eu estou enxergando, né? Que eu estou captando, que os meus fotorreceptores captam. E a camada interna é onde tem a retina, né? E, além disso, o olho é preenchido por 2 líquidos, que é o humor aquoso e o humor vítreo, tá? E quando a gente perde esses líquidos, a gente também pode ter problemas de visão, tá? Então, esses 2 líquidos também são importantes aí para a questão da manutenção dos olhos, tá? Então, vamos ver agora cada parte, né? Então, a gente tem aí a parte externa, né? Então, a gente tem aqui os cílios, né? As pálpebras, que é essa parte de cima, né? Chamada lá na maquiagem de pálpebra móvel,
né? As meninas devem, quem gosta de maquiagem da sala aí deve ter ouvido já falar muito isso, pálpebra móvel, né? Tem que passar o negócio que eu nunca lembro o nome, meu Deus, na pálpebra móvel. Sim. Eu esqueci, meu Deus. Como é que chama Tem que aquilo? passar a sombra. A sombra, eu esqueço. E as glândulas lacrimais, né, que estão aqui nessa parte de cima, né, quase debaixo da sobrancelha, aqui dentro e que, né, o ducto dela é justamente nessa pontinha aqui com o nariz, tá? Então, dentro do Ô, olho... prof, Oi, Bruna. por que existe, tipo assim, existe olho azul, olho verde, olho castanho? Tipo, por que tem essa diferença de cores? Seria por questão genética mesmo? É uma questão genética. É uma questão genética, igual lá em casa, né? A combinação genética da galera lá acabou, todo mundo pegou o gene dominante, o gene recessivo, né? Isso todo mundo, ninguém tem o olho claro. Os meus primos e eu, ninguém temos o olho azul. A gente pegou o gene recessivo lá da galera, não o dominante, que é o azul, né? O olho ser azul ou verde. Então, dentro do olho. Sim, Bruna? Entendi. A minha mãe, ela foi meio tempo, porque o olho dela é meio. Tem dia que tá verde, tem dia que tá castanho. A gente nunca sabe, entendeu? Tem é como os fotoreceptores vão se comportando aí, né? Mas essa questão do olho ser azul, ou ser preto, ou ser castanho, é uma questão genética, tá? Igual na cor da nossa pele. É uma questão genética. A combinação lá vai falar que a gente vai ser, né, mais branco, ou mais moreno, ou negro, né? Depende aí da genética de cada um. Então, dentro do olho, né, essa parte interna do olho aí, a gente vai ter justamente a córnea, né, que protege aqui, que é a primeira grande lente, vamos colocar assim, né? A íris, que é esse pedacinho aqui, tanto de cima quanto de baixo, que ela vai abrir, né? Ela vai abrir ou ela vai fechar de acordo com a luz, e o cristalino, que é realmente onde a imagem vai bater, né? A gente vai perceber a imagem e essa imagem vai ser projetada aqui no fundo do olho, tá? Então, o humor vítreo é esse líquido que preenche aqui a cavidade, né? Essa cavidade dos olhos, e a gente tem aqui as membranas, né? O coroide e a retina, que são aí as membranas também que compõem o olho, tá? Tá, isso. Vamos lá. Então, a camada externa, né? Então, aquela primeira camada ali do olho é aonde eu tenho a esclerótica, ou também chamada de esclera, né? Que faz a proteção do olho, aonde tá os músculos extraoculares, que vai fazer o olho, né? A pálpebra abrir e fechar e o olho se movimentar, né? Aquela história que a gente fica lá quando a gente bate a cabeça, tem que acompanhar a canetinha do médico para ver se a gente está tendo algum problema ou não. E essa região é toda revestida pela conjuntiva, que é de tecido conjuntivo, né? Por isso conjuntiva. E a córnea, né? É a primeira estrutura que a luz vai atravessar, né? Então, é onde a luz vai ser refletida, né? O meio de refração ali, da onde a luz, né? A luz dos objetos que a gente está olhando vai refletir nos nossos olhos, né? E ela vai fazer esse desvio da luz para o cristalino projetar no fundo do olho e formar a imagem de acordo com a interpretação do córtex cerebral, né? Do nosso córtex visual. A córnea, né? Ela tem jeito de ser trocada, né? Então existe aí transplante de córnea, porque às vezes a pessoa, de acordo com a deficiência visual dela, ela não está conseguindo captar essa luz, né? Essa córnea, ela está esbranquiçada, que é o que acontece na cirurgia de catarata, né? Essa córnea ela vai ficando branca, branca, branca e a luz não entra mais, então a pessoa não enxerga. Então se faz lá um corte dessa córnea, né? Para ela poder o corte e a injeção de um líquido, justamente para ela se limpar, vamos colocar assim, e voltar a pessoa conseguir enxergar de novo as formas dos objetos, tá? Ou às vezes é necessário fazer um transplante. Então eu preciso pegar a córnea de alguém que morreu, né? Que sofreu morte cerebral e transplantar isso para outra pessoa, tá? Às vezes, né? A cirurgia é de cristalino, né? Precisa trocar esse cristalino, tá? Aí também já não é a operação da catarata, tá? Então a camada média, onde eu tenho a coroide, né? Que é
uma membrana rica em células sanguíneas, que vai fazer a nutrição do olho, então, para onde a vitamina A vai, né? O corpo ciliar e os músculos ciliares vão fazer essa ligação entre essa camada rica e a coroide de células sanguíneas e a íris, que vai ser a parte do olho que vai controlar a quantidade de luz que entra, né? Os músculos lisos vão fazer o formato da lente, né? Então, a questão do côncavo e do convexo do olho, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente pode ter um problema de visão nesse músculo liso. O nosso músculo, ele tá mal, vamos colocar, ele tá frouxo, tá? Então, às vezes, o pessoal precisa usar óculos por um tempo, algum tipo de lente que faça esses músculos formarem essa lente de novo, tá? A lente, ou também chamado de cristalino, né? Cristalino é um nome mais antigo, hoje a gente usa lente, né? É essa lente biconvexa, onde vão converger os raios luminosos na retina. Então, aonde vai entrar a luz e bater na retina. Fala, Lívia. Ana, é Ana. Ana, fala, Ana. Ai, que engraçado que eu confundi com a Lívia. Mas enfim. E sobre a ceratocônia? O ceratocone? Ceratocônia. O ceratocone também é um problema no cristalino, né? Na lente, né? Hoje chamada de lente, o nome novo é lente. A pessoa tem uma alteração, eu preciso me lembrar disso, Ana. A córnea é pontuda. Aí já é um problema lá na camada externa, né? Por causa dessa questão também dos músculos, né? Os músculos também não fazem essa formação do redondinho, né? Não fica uma coisa redondinha. Ela acaba ficando uma coisa pontuda. E a pessoa também começa a enxergar... Ela tem dificuldade para enxergar a profundidade, né? E o tamanho dos objetos. Então, tudo para ela pode estar tudo pequenininho. Ela não enxerga a questão... E com isso, na verdade, essa questão de ficar pontuda, a pessoa pode perder a visão. Então, às vezes, em alguns momentos, né, precisa operar de ceratocone para voltar tanto a córnea, né, quanto o cristalino para um formato redondinho de novo, né, convexo, para ela poder voltar a enxergar direitinho. O meu pai e o Gabriel têm. É mais comum em homens, né? Seu primo usa óculos às vezes. Mas ele usa mais a lente. Ele já tentou até usar a lente de vidro, mas não deu certo. Já o meu pai, ele não consegue usar lente, ele usa só óculos e tem que estar sempre indo para ver, mas faz uns anos já que estagnou. Mas meu pai tem quase 10 graus, então... Caramba! Caraca! Ele tem um olho, acho que é o direito, que ele só enxerga se ele puxar um pouquinho, sabe? A parte de trás, aliás, como é que eu posso dizer? O cantinho externo, se ele puxa É tipo o japonesinho. Isso, tipo o japonesinho. Sim. Porque aí ele enxerga direito, senão ele não enxerga. Porque a cirurgia é quando realmente a pessoa não consegue fazer nenhum movimento, né, Ana? Assim, às vezes tem que realmente abrir, né, cortar lá. A cirurgia ocular é uma coisa muito louca. É muito sensível, assim, as coisas são todas pequenininhas. E, às vezes precisa abrir e corrigir isso, né? Corrigir essa questão da lente ficar bicudinha, né? Ficar com bico, ficar cônica, tá? Então, a outra parte, a íris, né? Que é essa porção colorida do olho, que é onde a gente vai ter aí o olho azul, o olho preto, o olho marrom, né? Que está entre a córnea e a lente e que vai fazer justamente a regulação da abertura da pupila. Então, por isso que quem tem os olhos mais claros sofre mais com a luz, né? Porque, como ali é mais claro, vai acabar entrando mais luz, né? E quem tem o olho mais escuro acaba entrando menos luz. Ela consegue regular isso melhor por causa da coloração que ela tem, tá? O humor aquoso é um tipo de plasma, né? Tanto o humor aquoso quanto o vítreo. Essa água, né, esse líquido aí, tanto do humor aquoso quanto do humor vítreo, eles são meios de refração, né? Então, a luz vai bater ali, eles vão refletir, tá? O humor aquoso, ele tem uma textura de plasma, né? E já o vítreo, ele é mais viscoso. E ele vai ocupar uma boa parte também do olho, né? Quase o olho todo. A seção vai cair, eu tenho que abrir de novo, né, gente? E ele também vai fazer a refração dos vasos, dos raios de luz, né? Então, eu vou fechar e a gente abre de novo, sim?
Aham, tudo bem. Yep. Antes que caia aqui, a gente não consegue voltar. A camada média, né, é onde a gente tem aí toda a parte dos olhos, né, basicamente quase todas as partes dos nossos olhos estão na camada média, que é onde justamente vai acontecer a absorção da luz, né, e a gente vai conseguir identificar aí o tamanho do objeto, a forma do objeto, a cor, por esses órgãozinhos, vamos colocar assim, né, pelas partes que a gente tem no olho, justamente na camada média, tá? A camada interna, a camada interna, né, é onde a gente vai ter a questão da retina, né, onde a luz refletida pelos objetos vão ser convertida na imagem. Esse tamanho do objeto, ele é corrigido pelo cérebro, né, não pelo olho em si. Então, o olho ele vai captar, mas o cérebro que vai corrigir aí esse tamanho, tá? A gente tem várias camadas celulares nessa camada interna, tá? Dentro da retina. Então, a gente vai ter pigmento, vai ter os fotorreceptores, né? Os bastonetes aí e os cones, que vão ajudar a gente aí na visão noturna e periférica, e os cones nas cores, né? Aonde eu tenho também os neurônios, né? Outros neurônios além dos fotorreceptores. E o ponto cego, né, o chamado ponto cego do olho, que não tem fotorreceptores, que é onde justamente o nervo óptico está localizado, tá? Então, o que acontece? Né? Como é que a gente consegue enxergar a imagem das coisas? Né? Justamente pela questão dos dois olhos, né? Nossos dois olhos aqui, com todas essas coisas dentro, mais a correção do cérebro, né? Que vai ser lá feito pelo córtex visual, vai formar o que a gente chama de sobreposição. E com isso a gente consegue enxergar as coisas em 3D. Né? Então a gente consegue, por exemplo, olhar para uma maçã e ver que ela é redonda. Tá? A gente consegue olhar para um avião e ver que ele tem asa, que ele tem um formato lá no final dele, né, cônico. A gente consegue fazer essa criação dessa imagem em 3D, depende, né, da gente ter os nossos dois olhinhos e mais a correção do cérebro sobre o tamanho da imagem, tá? Quando a gente tem por exemplo, a pessoa perdeu um olho, né? Ou um olho está com algum problema, a pessoa só está enxergando de um olho, a gente perde, né? A pessoa perde a questão da profundidade. Não sei se quando crianças vocês tiveram que usar um tampador de olho porque tinha uma vista preguiçosa. Alguém teve isso na infância, gente? De ter uma vista preguiçosa? Eu tive que usar porque eu tenho hipermetropia, eu tenho um micro desvio no meu olho, aí eu tive que usar. Aí o médico, às vezes, recomenda da gente tampar a vista. Aí a coitada da criança na escola começa a bater nas coisas, porque... Eu nunca entendi direito por que o pessoal da minha turma usava tampão. Eu usava em casa, mas eu nunca tive esse problema de bater nas coisas, não. Não, então tá bom. Mas eu já tive uns alunos que tinham que usar esse negócio que estavam com a vista... A mãe dizia que era a vista preguiçosa, ou a hipermetropia, né? Então... A criança às vezes acabava perdendo um pouco porque ela os dois olhos não estão funcionando juntos, né? De encostar, de bater muito nas coisas porque perdia um pouco essa questão da profundidade, né? Se a gente fechar um olho aqui, a gente vai perder um pouco, né? Vocês podem testar aí que tem uma parte que a gente não vai conseguir enxergar de onde a gente está, né? Não que a pessoa, né, não possa viver apenas com o olho, né? Tem muita gente que só tem um olho, mas a pessoa tem, né? A pessoa não tem a visão dela total, né? Só com um olho por causa justamente de não conseguir enxergar, né? As coisas mais, a profundidade das coisas, né? Essa imagem que a gente chama de 3D. E a questão, né, da vista aí, a gente tem alguns distúrbios visuais, né? Alguns são bem conhecidos nossos, né? Como a questão da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo, né? A miopia, objetos distantes, eles são enxergados sem foco, né? Então a gente não consegue, por exemplo, enxergar se a gente sofre, né? Tem miopia, a gente não consegue focar direito em objetos que estão muito distantes da gente, né? A hipermetropia, os objetos próximos que estão sem foco. Oi, Bruna. O pior lugar para você ir quando você tem miopia, tipo assim, um grau maior que 2, e você vai sem óculos, é o mercado, que você vê um monte de plaquinha assim no teto do mercado, né? E você não enxerga nada. Gente, dá uma aflição.
Sim, bastante. Dá muita aflição. Pode continuar, prof. O astigmatismo, né, que a gente tem uma visão embaçada, independente da distância do objeto, então a pessoa não vai enxergar nem de perto nem de longe, né, tudo está embaçado no astigmatismo. E se tem outros distúrbios aí, né, como a presbiopia, a questão da vista cansada, a catarata, né, que a lente do olho ela fica opaca, o glaucoma, que está ligado a essa pressão alta dos olhos, né, então comumente pessoas mais idosas ou pessoas hipertensas costumam também ter hipertensão ocular, né? A questão da diabetes também leva ao glaucoma, em muitos casos, por causa da questão da hipertensão. A cegueira noturna, né? A cegueira noturna está ligada aí a uma deficiência de vitamina A, né? Então ela pode ser corrigida quando a gente começa a comer coisas com vitamina A. O daltonismo, não sei se vocês conhecem alguém ou se alguém da sala é daltônico, né? Que troca as cores, em vez de enxergar azul, enxerga verde, enxerga vermelho, e vermelho enxerga verde. Ô, prof, Oi. lá na minha família, né? Das duas partes. O que a gente mais tem problema é de ortopedia e de oftalmo. Então, o meu avô tem glaucoma, que ele trata, né? Deve tratar, né? O meu primo é daltônico, meu pai tem ceratocone, meu outro primo também. Então aqui é tudo assim. Então, esses negócios aí, ó. Eu até conheço, podia até ser oftalmo, mas eu escolhi outra parte, né? Na casa da ortopedia. É só isso mesmo, só uma curiosidade da minha família. Eu ia brincar com a Ana Clara que o problema da família dela é a bisa alemã. Pode ser. Essa genética, a genética da bisa alemã não deu certo. Pois é, menina. Cada coisa. É porque a sua tia, mãe do Gabriel, conta altas histórias dessa avó alemã, que eu morro de rir. É bisa dela. Ela é minha... A avó dela, né? Já é sua tataravó, né, Ana? É a avó Melanie. Inclusive, o nome da minha tia é Melanie por causa dela. Era assim mesmo. A mãe do Gabriel conta altas histórias. Até me emociona ela contando as histórias lá da avó. É mesmo, tinha assistido. O daltonismo, né, não tem conserto, infelizmente, né? Algumas coisas aí tem consertos, mesmo que temporários, mas daltonismo não tem. A pessoa vai conviver o resto da vida enxergando uma cor que todo mundo enxerga que é outra, né? A questão tem um óculos, não tem? Oi, Lívia. Tem um óculos para pessoas que são daltônicas? Tem um óculos. Eu já tive um aluno que é daltônico, ele até usa o óculos, mas ele já aprendeu a conviver com essa história de trocar as cores, assim. Ele já até sabe, quando ele enxerga uma coisa, ele fala assim para mim. Ele fala assim para mim, professora, aquilo ali é verde, né? Eu tô vendo vermelho, mas eu sei que é verde. Ele já tinha se acostumado. Acho isso incrível. E esses distúrbios visuais, né, gente, podem ser causados aí por questões genéticas, por doenças na gravidez e também pela idade. A gente tem aula do Otávio, que hora, gente? 9h30? Na verdade, agora é nosso intervalo. Agora é nosso intervalo. Momento de... Não, então vamos pro intervalo e a gente volta no segundo tempo e acaba de falar de distúrbio visual. Beleza? Beleza. Nossa, gente, é R$1.000 um óculos para daltonismo. Eu tô vendo os preços aqui. Então a gente volta 11h30, né? 11h40. Não, tudo bem, 11h30. A gente volta 11h30. Eu ainda não me acostumei com essa mudança de horário, não. Eu também não. Eu também não. Eu sou uma prova disso. Tudo bem. O Isaac da Petronella não estava no caso. Pois é, né? O Isaac é a prova disso. Normal. 11h30. Boa, Yasmin. Obrigada. Valeu, filha. 11h30. Aí... Então, vamos lá. Então, voltando, né? Então, os distúrbios visuais aí mais comuns, né? São esses aí que estão descritos, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Esses são, na verdade, eu acho que os mais comuns, né? Esses problemas aí podem ser desde a infância, mas eles podem piorar na vida adulta, né? Existe os oftalmologistas sempre brincam que depois que a gente faz 40 anos, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo começa a aparecer nas pessoas com uma maior intensidade, né? Isso se deve justamente, né, ao envelhecimento dos fotorreceptores, né, das células do olho, e a gente começa a precisar usar óculos, né,
para perto, para longe, ou para vista embaçada, conforme a gente vai envelhecendo. Evidentemente que a gente pode ter esses problemas desde a infância, né, mas eles comumente ocorrem mais na vida adulta, depois dos 40 principalmente, tá? Juntando, né, também com a presbiopia, que é a questão da vista cansada. Essa vista cansada é principalmente causada por, hoje, né, por essa questão moderna nossa aí, de computador, celular e outras coisas que forçam a nossa vista, né? A catarata comumente acomete mais as pessoas idosas, né, por causa também da modificação das células do olho, com o envelhecimento. O glaucoma está ligado aí principalmente a essa questão da pressão alta da vista, tá? Isso se tem, né, exames que a gente pode fazer e ir vendo, né, e analisando se a nossa pressão está alta ou baixa das vistas. E a questão da cegueira noturna está ligado mais à desnutrição, né? O daltonismo é uma questão de troca de cor, é uma questão genética aí, a pessoa nasce daltônica, né? Ela tem o gene do daltonismo. E o ceratocone, como a Ana lembrou, né, no nosso primeiro tempo aí, que é a questão de um distúrbio lá do cristalino, né, e da córnea, que acaba fazendo ficar pontudo, né? A lente ela vai ficando pontuda e a pessoa perde a visão dela sobre os objetos, né? A visão real, ela enxerga pequenininho ou pode não chegar, né, a ficar tão cônico que a pessoa não enxerga mais direito as coisas, né? Vai ver mais a luz, mas não vai ver formas. Fala, Isaac. Quando a pessoa tem catarata, é normal que o olho fique cinza, assim, nas bordas do olho, nas bordas da pupila, na verdade. Sim, sim. Fica uma cor mais cinza? Sim, sim. Vai ficando esbranquiçado, né? Isso. Pode ficar acinzentado, tá? Sim. A maioria desses distúrbios a gente consegue tratar com cirurgia e com medicação, né? Às vezes é necessário transplante, né? O ceratocone é uma que chega a transplante às vezes. A catarata, às vezes, também precisa de transplante. Fala, mano. Câncer no olho é comum? Nossa, ele vai O que, Lívia? Câncer no olho. Não. Tem uma professora minha, ela era minha professora de inglês, ela teve câncer, eu não lembro se foi no olho ou se foi no cérebro, só que numa parte muito próxima do globo ocular. Mas ela não tem um olho, ela tem tipo um olho de vidro, ela não tem um olho que ela teve que tirar. Pode, um câncer cerebral, um câncer, né, um câncer do cérebro com metástase, ele pode espalhar para o olho, né? Até porque ela tem irrigação, né, gente? É uma coisa, um órgão vivo, não é cabelo, né? É um órgão vivo. Então, pode espalhar, tá? Algumas raças de cachorro costumam ter tumores na vista, mas é por causa da questão do olho ser muito esbugalhado, aqueles cachorrinhos, tipo aqueles Lhasa-Apso, que tem os olhos para fora. Sei. Ou os Dachshund, lá, os salsichinha, porque também eles têm uma questão de coçar a vista, né? Então eles trazem bactéria, micro-organismo para aquele olho e acaba tendo algum tipo de tumor ali na vista. Tem algumas raças, essas raças que têm os olhos mais esbugalhados costumam ter problemas. Pug, esses cachorrão que tem o olho para fora, assim. Esses cachorrinhos que têm o olho para fora. Entendi. Principalmente o Dachshund, porque ele tem mania muito de coçar a vista. Os salsichinhas têm muito mania de coçar e o olho é muito para fora, e eles não têm, a pálpebra não fecha, porque o olho é muito esbugalhado, a pálpebra não fecha direito também. A questão da deficiência, né, do distúrbio visual, ela pode ter uma causa genética, né, então a pessoa realmente ela nasce sem enxergar ou ela nasce com algum desses problemas. Doenças na gravidez podem causar distúrbios visuais no bebê, como é o caso de sífilis, sarampo, rubéola, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer, né, a gestante fazer os exames pré-natal, justamente para evitar que a criança nasça, né, o bebê nasça com algum tipo de problema, principalmente visual. E com a idade, como eu disse, né, se tem aí esse consenso entre todos os oftalmologistas que depois dos 40 anos as pessoas costumam perder a sua visão, né? Começam a diminuir o seu poder de visão.
Evidentemente, né, que assim, há alguns casos, né, de pessoas aí com 90 anos que não precisam usar óculos, tá, gente? Eu tinha uma vovozinha, minha amiga, que ela tinha 90 anos, ela colocava agulha, linha na agulha sem precisar de óculos, tá? Ela enxergava perfeitamente bem, mas era a genética libanesa dela, tá, gente? Nossa, mais 90 anos? Caramba. 90 anos, Isaac. Ela fazia tudo sem óculos, tudo. Abençoada ela. Sim. Mas ela, para variar, né? Como sempre tem um problema, ela já tinha feito 2 pontes de safena. Ah, tá, entendi. Quando não é uma coisa, é outra, né? É outra, assim. Né? E, né, hoje, mais atualmente aí, né, a questão do deficiente visual, né, que existe uma diferença aí de quem é baixa visão e quem é cego, né? A pessoa considerada cega é aquela que não enxerga nada, e a baixa visão ele tem graus, né? Então tem gente da baixa visão que só enxerga luz, tem gente que enxerga formato, então tem de tudo, né? Lá na escola que eu estava contando para vocês, que é vizinho lá de trás do Veste, existem alunos, né, que são completamente cegos e tem alunos que enxergam algum grau, aí 5, 10, 15, 50% das coisas, tá? Uma coisa legal lá dessa escola que fica atrás do Veste, lá do CDV, é que eles, de manhã, né, as crianças que frequentam a escola de manhã são aquelas crianças que realmente, as crianças que nasceram cegas e que precisam ser alfabetizadas, então eles fazem a alfabetização das crianças para essas crianças poderem frequentar depois, um pouco mais velhinhas, a escola normal, tá? A escola, né, de, entre aspas, alunos normais. E à tarde, né, funciona uma sala de reforço para os alunos que já frequentam a escola regular, tá? Então, comumente os alunos estão lá do quinto ao terceiro ano, né? Do quinto ano ao terceiro ano, tá? Então, e a escola também disponibiliza, né, digitar, por exemplo, todo o material em braille para as crianças, né, para os adolescentes e para o pessoal que já está na escola normal, as provas, né? Então essa escola ela faz ela ajuda, né, na inclusão desses alunos cegos e de baixa visão na escola regular, tá? Ano que vem, quando a gente voltar no presencial, se alguém quiser ir lá visitar a escola, eu levo, tá? Eu costumo ir lá fazer umas atividades de material concreto para esses alunos que estão na escola regular. Professora, eu queria. Eu também, acho maneiro. Eu acho que a gente pode fazer até um projeto, que a Cris adora um projeto, né? A gente podia fazer um projeto de fazer alguma coisa lá no CDV, já que é tão perto do Veste, só virar a esquina. Deixa eu te contar uma coisa, professor. Fala, quando teve essa excursão que eu falei do Artimanhas para uma escola de cegos e surdos, teve um momento lá que eles foram jogar bola. Eu achei isso muito incrível. É que eles jogam bola com uma bola que faz um barulhinho, né? Aí eles seguem esse barulhinho para poder chegar até essa bola. E aí eu fiquei pensando, isso é normal, tipo, uma pessoa que nasce com deficiência em um sentido, vir com um outro sentido muito bem desenvolvido? Sim, Isaac, isso é uma adaptação do corpo, né? Ah, sim. Professora. Fala, amor. Tipo assim, deficiente visual, por exemplo, as pessoas que têm miopia, astigmatismo, eles entram também nessa parte de deficiente visual ou são só cegos e o pessoal da baixa visão? Tem uma explicação muito boa de um amigo que é cego lá no Rio, sabe? Ele já é um senhor, tá, gente? E ele foi a pessoa que começou a digitar todos os livros espíritas para braille. Ele é fundador de uma editora de livros espíritas em braille, tá? E ele brinca que surgiu, né, na legislação brasileira um novo nome aí de portador de necessidade especial. Aí ele fala que quem é portador de necessidade especial é quem precisa usar óculos. Então, todo mundo que tem problema de vista é portador de necessidade especial, porque precisa disso aqui para enxergar, né? E que quem realmente é deficiente visual é aquela pessoa que realmente não enxerga ou tem a baixa visão, tá, Bruna? Então, deficiente visual é igual um deficiente físico, ele tá sem o braço ou sem a perna, tá? Se eu estiver andando de muleta, porque eu quebrei a perna ou porque eu sofri um acidente, eu tô portadora de uma necessidade especial, que é a muleta, tá? Então, deficiente visual é só quem é baixa visão e quem é cego. Quem usa óculos como nós, a gente não é deficiente visual.
Sim? É uma dúvida que sempre surge, né? Sim. Até tem muita gente que fala, né, que deficiente, que a palavra, né, deficiente é uma palavra pejorativa. Só que, assim, a maioria dos deficientes realmente que eu conheço, eles não gostam dessa história de portador de necessidade especial. Porque eles falam que é isso, assim, eles não são portadores de uma necessidade especial, eles não têm aquele sentido. Então, eles são realmente deficientes naquilo. Sim? De boa. E hoje, né, a gente tem legislações aí no Brasil, por exemplo, no mundo, né, em muitos países, que exigem que se tenha pisos táteis, né, para que essas pessoas possam andar na rua sem precisar de um auxílio, né, de um tutor o tempo todo, né. Então, a gente tem muita calçada em Resende que já tem esse piso tátil, né. Que vocês podem, ali na frente do Veste, eu não me lembro se tem na frente do Veste ou se tem lá na porta da maternidade, mas tem, ali naquela região tem uma parte de piso tátil, coisas em áudio, né, como até o Isaac lembrou aí da história do futebol de sinal, do futebol de bolinha com sino, né, aquele esporte tem um nome, meu Deus. Oi? A Isaac falou pra gente que eles tomaram um banho no jogo dele. Sim. A Yasmin me contou isso aqui. Chegou um momento que a nossa turma ela ia ter que jogar com eles. Aí eu lembro que até algumas crianças, eu nem lembro quantos anos eu tinha, ficaram pensando que o jogo já estava ganho, né? Porque pelo fato deles terem visão, para eles seria muito mais fácil ganhar do que pros cegos. Só que não foi bem assim, não, sabe? Aí eu nunca mais esqueci esse momento, assim. Sim. Então tem muita... Se não me engano, é futebol de 5. É futebol de 5, isso mesmo. É futebol de 5. Então, existe hoje, né, também muitos materiais em áudio, aquela questão de audiobooks e outras coisas em áudio para pessoas cegas, né? E o método Braille, né, que tem, né, um alfabeto todo igual tem o de Libras da mão, né? Existe o método Braille. No Rio, a gente tem um instituto, né, que é pioneiro nessa questão do método Braille, que é o Instituto Benjamin Constant, que produz livros, produz um monte de material para pessoas cegas e também faz inclusão, né? É fantástico ver eles lendo um negócio em Braille. Eu não sei se alguém já viu algum ceguinho lendo coisa em Braille. Sim, eu já vi. Lá no Artimanhas também tinha uma aluna que ela era... não lembro, eu acho que ela era cega mesmo. Sim. Eu não lembro o nome dela. Todas as provas em Braille. Sim. Mas eu não lembro o nome dela também. Ela lia você tudo. lembra? E tem um grupo também que tem uma outra escola em Resende que atende pessoas que ficaram cegas na vida adulta, que é ali no Tobogã que funciona. Então também é muito legal ver as pessoas sendo alfabetizadas em Braille, para quem foi alfabetizado igual a gente, né, vendo, ouvindo, fazendo, né, tendo os 5 sentidos à disposição aí, deve ser muito eles mais aprendendo difícil, né? o Braille. Oi, Isaac? Deve ser muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Eu conheço algumas pessoas ceguinhas em Resende que têm vergonha, assim, senhoras e senhores, sabe? Eles ficam presos em casa porque eles têm vergonha de sair na rua com a bengala ou de ir lá no Gente Eficiente para aprender o Braille, né? E a gente hoje, se a gente andar na rua, né? O banco tem sinalização em Braille, loja tem sinalização em Braille, caixa de comida no mercado tem sinalização em Braille, né? E essa inclusão remédios é importante. também, né, professora? As caixinhas de remédio. Sim, as caixinhas de remédio, porque nem todo mundo, né, gente, tem acesso a ter uma pessoa em casa cuidando da pessoa 24 horas. Então, a questão dessa alfabetização, né, no Braille, de ter o piso tátil na rua, é justamente que as pessoas possam ter uma liberdade, né, que as pessoas possam ser incluídas dentro das necessidades que elas precisam nessa sociedade, né, entre aspas, normais aí, tá? Cegos também, às vezes, costumam usar aqueles cachorros, né, o cão-guia, né, mas nem todo mundo tem acesso a um cão-guia, né, manter um cão-guia não é barato, né, gente, tem que levar o bichinho no veterinário, tem comida, tem todo o cuidado, né, e se tem, né, uma legislação que você não pode impedir ninguém de entrar em lugar nenhum com um cão, tá? Em Resende, eu acho que ninguém usa cão-guia, mas em Volta Redonda tem um casal, 2 irmãos que eu conheço que usam cão-guia, né? E tinha uma época que o ônibus não deixava eles entrarem no ônibus com o cachorro.
E eles precisaram ir na justiça para conseguir que o ônibus permitisse que eles entrassem com o cachorro dentro do ônibus. Né? Que a empresa lá de ônibus permitisse que eles entrassem com o cachorro dentro do ônibus. Então, esses cachorros, eles são permitidos a entrar em qualquer lugar. Se eles são um cão guia, eles podem entrar no mercado, no hospital, no ônibus, na escola, em qualquer lugar. Tá? E uma outra coisa também importante de falar, que não é muito aula da biologia não, mas é a convivência com uma pessoa cega. Quando uma pessoa cega pede para a gente atravessá-la na rua, a gente nunca deve segurar na pessoa, a pessoa que deve segurar na gente. Tá? Então, não sei se alguém já viu um caso de alguém tentando carrar um cego na rua para atravessar a rua, não agarrem o ceguinho. O ceguinho precisa segurar na gente, porque aí ele vai andar no nosso ritmo. Se a gente puxar ele, ele não vai conseguir, né, andar. Então, precisa ele segurar na gente para a gente andar no ritmo dele ali na rua, na verdade. Sim? Uhum. Então, ano que vem a gente já tem uma visita, mais uma visita ao CDV. Um dia à tarde a gente vai lá conhecer os alunos. Tinha um menino, ele não está mais lá porque ele já acabou o 3º ano, mas ele era campeão estadual de judô. Caraca. E ele estava competindo, a última vez que eu estive lá, ele estava competindo o nacional. O nacional, e ele estava para ganhar, assim, ele já tinha ganhado ele estava para chegar no 1º ou no 2º lugar. Ele estava até com convite para ir nas Paralimpíadas esse ano. Gente. E ele já ele tinha uma pontuação muito boa no nacional, que já dava para disputar a Olimpíada. Muito incrível. Então, vamos fazer o seguinte agora. Tem alguns exercícios que eu trouxe para a gente fazer, tá? Em relação aos assuntos de sistema sensorial que a gente viu nessas 2 últimas aulas, tá? Então, vamos lá. Os quimiorreceptores são células sensoriais capazes de captar informações a respeito de substâncias químicas que são presentes no meio, como no ar. Baseando-se nisso, marque a alternativa que indica quais sentidos possuem quimiorreceptores, ajudando na compreensão de um estímulo. Quais aí, gente? Quais sentidos têm quimiorreceptores? Eu acho que o olfato possui. Sim, o olfato e qual outro que depende de quimiorreceptores? Seria o paladar? O paladar. O paladar. Muito bem. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim? Sim. Aonde a gente tem quimiorreceptores? Olfato e paladar. Fala, Bruna. Eu não entendi muito bem o olfato. O olfato? Lembra que quando a gente viu o olfato semana passada, eu mostrei uma figurinha que tinha um morango e um hambúrguer? Tanto para fora do corpo quanto para dentro do corpo? Sim, lembro, sim. Então, o olfato, né, na verdade, ele não é mecânico. Já lembrei, prof, já lembrei. Lembrou? É que eu tô confundindo olfato e audição. Não, Ai, as partículas. O cheiro tem partículas, né, gente? Os odores têm partículas. Então, por isso, quando a gente às vezes passa um perfume, a gente começa a espirrar. Porque aquelas partículas estão entrando lá no bulbo olfativo. Sim? Professora, no nosso paladar, se não fosse por esses quimiorreceptores, a gente não iria sentir gosto? Não, a gente não ia sentir gosto de nada. Todas as comidas iam ter o mesmo gosto. Resumindo, graças a Deus os quimiorreceptores existem, porque a gente pode sentir gosto de hambúrguer, gosto de pizza, tá ótimo. Gosto de chocolate, de morango, aquelas balas fedorentas que vocês gostam. Fine, sim. Não, uma bala fina eu gosto, mas tem umas coisas que vocês gostam. Professora, se eu pudesse comer fino todo dia, comer fino todo dia. Meu paladar mudo. Vamos lá, próximo aí. Nosso sistema sensorial é responsável por detectar todos os estímulos internos e externos, né? Então, quando a gente fala de sentido, a gente tem que lembrar que é sentido que está no meio externo e também dentro da gente, né? Para isso, ele usa células especiais denominadas células sensoriais. As células sensoriais que são capazes de captar os estímulos no interior do nosso corpo são chamadas de quê, gente? Nossa, no interior. Fotorreceptores seriam no interior do corpo? Não. Não, porque eles vão pegar a luz que vem de fora, tá? Nossa, professora. Tá lá nos primeiros slides isso. Peraí. Células sensoriais. Quimiorreceptores estão dentro do corpo, no
interior. Os estereoreceptores são São os Eu próprios acho que receptores são próprios interoceptores, é isso? e interreceptores, isso mesmo. É porque eu estava pensando, porque os estereoreceptores são do ambiente e o quimiorreceptor é o paladar e olfato. Sim. Aí o que sobrava E o era o mecano e o mecanorreceptores? outro. O mecanorreceptores são da pele, Bruna. Ah, eu li errado. Ai, meu Deus. Tudo bem. Esses Muito receptores, né? Os próprios receptores e interreceptores são o do aparelho vestibular, né? Que estão lá dentro do nosso ouvido, que vão Isso que eu ia perguntar. colocar, que vão dar pra gente, né? Vão dar a informação da onde a gente está, né? Da onde estão os nossos órgãos, como é que a gente está aqui no tempo e no espaço. E isso, sim? Então vamos lá. Próximo. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelos sentidos do olfato podem ser classificados como? Seriam químicos? Esses são os quimiorreceptores. Quimiorreceptores, muito bem. Vou passar o vermelhinho aqui. Ai, vermelho é tão bonito, né? A gente já sabe qual a cor do presente a dar para o Isaac, né? Vermelho. Ele ama vermelho, professor Eu de amo. noção. Você já parou para olhar a minha fotinha? Você também é flamenguista, não é? Não. Sou. E um dos motivos é vermelho. Chuta por quê? Ai. Vamos lá. A visão é um sentido capaz de captar estímulos luminosos através dos fotorreceptores. No olho humano, encontramos dois tipos de fotorreceptores. Quem que são os fotorreceptores? Os dois tipos de fotorreceptores que a gente tem no nosso olho. Vai ser os bastonetes e os... Não, pera. Não, eu acho que é a retina e os cones, não? Eu acho que são bastonetes e quimiorreceptores. E também pode ser, tô entre essas duas. Mas os quimiorreceptores têm a ver com olfato e gosto, gente. Olfato e paladar. Não é? Sim, Lívia. Então deve ser os cones. Eu acho que é retina e cones. Não, íris e retina. Ih, meu Deus. Nossa, qual outra alternativa aí? Quem dá mais? Pupila e íris. Dou 10 pelos cones e bastonetes. Gente, professora, mas não tem opção. Cones e bastonetes, que são os quimiorreceptores, gente. A retina, a íris e a pupila são partes do olho. Né? Sim. Não são fotorreceptores. A Bruna acertou o bastonete e eu acertei o cone. Eu falei que eu dava 10 pelos cones e bastonetes. Então, se alguém alguma questão que a gente for fazer alguma vez nas nossas provas e nas nossas vidas, quem são os dois tipos de fotorreceptores? Os cones e os bastonetes. Sim? Da visão. Da visão. Sim. Ô, professora, porque os cones é de distinguir a cor, não é? Sim. E os bastonetes são o quê? Eu não lembro. Os bastonetes são... Vamos voltar lá, ó. Peraí, que tá aqui. Opa. Ah lá, os bastonetes são responsáveis pela visão noturna e pela periférica. Então, são os fotorreceptores que vão ser usados quando a gente estiver no escuro, né? E pela nossa visão periférica. Então, da gente chegar Sensibilidade de luz, então. Oi? Sensibilidade de luz, então. Sim. Eles percebem o dia ou a noite. E os claro escuro, no caso. Vão perceber as cores. Tá. Então, cones, cores. Bastonetes já é a visão noturna e periférica. Tô tentando arrumar alguma coisa pra fazer uma analogia. Eu também aqui, mas tô não tá pensando saindo, não. aqui. Eu tô tentando, mas eu não consegui também, não. Bastonetes. Mas a gente tem. Vamos lá, peraí. Então, cones e bastonetes. Opa! Não passou. Bastonete lembra bastão. Batom, eu ia falar isso ali. Não, eu falei bastão. Ah, entendi, bastão, né? Oh, Deus! Vamos lá. Durante a alimentação, sempre nos preocupamos com o sabor de determinado alimento. Se não gostamos do gosto, provavelmente não o ingerimos. Para sentir o gosto dos alimentos, contamos com células sensoriais localizadas na boca, que estão agrupadas em pequenas elevações chamadas de... Como é que chama essas células que estão agrupadas aí, da onde a gente sente lá
salgado, doce, azedo, amargo, ácido, umami. Seriam os botões gustativos? Sim, exatamente, Lívia. 10 para Lívia. Botões gustativos. Peraí, repete a pergunta. Calma, gente. Você vai falando com a minha mãe. Isaac, como é que chama as pequenas elevações que a gente tem na nossa boca que sente o gosto dos alimentos? Eu acho que é a letra C. Agora tá fácil, né, Isaac? Marcada ali. Bobo. Vamos lá. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está fazendo referência na íris. à coloração. Gente! Nossa, isso aí foi... Não é passa ou repassa, Bruna. Como é que né? Aí ela já falou íris, né? Então a cor dos olhos, né? A cor dos olhos é a íris, né? Então. Professor, o que é o globo ciliar mesmo? O globo ciliar vamos a parte branca, né? Figurinha dos olhinhos. A parte branca eu acho que é a córnea, né? A parte branca Não, a córnea é a primeira membrana, isso que eu ando falando. Olha lá. O corpo ciliar tá aqui, ó. Ele segura o cristalino, tá? Ele tá acima do cristalino e faz a parte aqui junto com os ligamentos, né? Os ligamentos ligam o corpo ciliar ao cristalino. Então, o corpo ciliar é um dos músculos que mantém todo o nosso olho organizado. E se a gente romper esse músculo? Gente, a parte branca é a esclerótica. Esclerótica. A parte branca é esclerótica. Se você romper isso... Eu juro que eu li globo ciliar. Não, é corpo ciliar. Lá também pode ser chamado de globo ciliar, mas é corpo ciliar, tá? Pergunta do Isaac: se romper, o cristalino sai do lugar, o Isaac. Nossa. Gente, ai meu Deus. Os ligamentos desse corpo ciliar, o cristalino ele pode sair do lugar. Então, às vezes acidente, né, que as pessoas batem o rosto e o olho pode soltar o cristalino. A pessoa vai ficar vendo embaçado ou vai ter que fazer uma cirurgia para voltar o negócio pro lugar. Misericórdia. Sim? Ô, professora, tipo assim, por que a gente consegue encostar na parte branca do olho, só que a gente não consegue encostar na íris? Por causa da sensibilidade. Porque é diferente a sensibilidade da esclerótica com a sensibilidade da íris. Seria porque a íris está ligada perto, né, entre aspas, da pupila e é por ela que a gente enxerga, entre aspas? Repete, Lívia, passou uma moto barulhenta. Seria por causa porque a íris está ligada com a pupila e aí a gente meio que enxerga o nosso dedo indo ali dentro? Sim, sim. Por colírio, por exemplo, né? Tem gente que tem muita sensibilidade na hora de pôr colírio, porque aí a vista, né, começa a sentir justamente que vai entrar alguma coisa. Então a gente começa a piscar de proteção, né, para não entrar. Sim. Exatamente. Inclusive, esse olho azul é muito bonito. Vai cair a sessão. Vamos entrar de novo para a gente terminar a aula. Sim, meninos? Gente, eu tenho olho eu tenho olho roxo. A Lara falou que ela tem olho violeta. Eu tenho olho vermelho, gente. O meu olhar... Voltando. Hello. Voltando. Hello. Voltando. Fico triste que isso aqui cai. Todo mundo tá ouvindo? Uhum. Dá só mais um tempinho aí.
pessoal falando do olho roxo, olho negócio. Gente, meu olho é azul, meu olho é azul. A Lara falou que o olho dela é violeta e às vezes fica rosa. É assim mesmo. O meu olho é azul, tipo, bem Sabrina Carpenter. Ou bem Jade Picon, entendeu? É muito chique, gente. Meu olho tem fases no dia. Eu acordo com ele está castanho. Eu tomo o meu café da manhã, ele fica verdeado. Eu volto para a aula, ele fica entendi. É a única coisa, entendeu? Meu olho Tem é o arco-íris. Então vamos marcar aqui. Isso. Quando você tá feliz, ele muda de cor. Vocês conhecem alguém que nasceu com o olho de uma cor e o olho de outra, gente? Já viram esse caso? Conheço. Eu só sei que tem gatos, né? Que são assim, né? Sim. Não, eu conheço um menino, fazia curso comigo. Gente, muito doido. Ele tinha um olho verde e um olho azul. E a Bruna amava ele. Com certeza. Gente! Com certeza. Mentira, tô brincando. Boa. Tenho vontade de ter aquele negócio, aquele olho assim, acho tão bonito. Eu não Mas sei, ele não parece que a gostava, pessoa não. fica com cara de Eu maluco, achava não lindo o acha? olho dele, mas ele não gostava do olho de cada cor, não. Odiava. Gente, mas é aquela questão, né? Que a grama do vizinho tá sempre mais verde. Vamos aí para a nossa última questão. As estruturas anatômicas, canais semicirculares e utrículo estão relacionados com uma função de equilíbrio nos seres humanos. Tais estruturas localizam-se aonde, gente? No ouvido interno? No ouvido interno. No ouvido interno. Muito bem. Eu tava pensando em falar cerebelo, mas aí não tinha. O cerebelo tem a ver com o ouvido interno, mas o que está no equilíbrio, o equilíbrio lá no labirinto está no ouvido interno, eu sempre não no lembro do cerebelo. líquido, do labirinto. Exatamente, eu também, que a gente fica tonta. Sim. Quando a gente tá bêbado. Quando a gente está bêbado, tem outras coisas agindo. Vamos lá. Não, sim, mas a parte da tontura, porque eu acho que inibe alguma coisa do labirinto, ou Sim. algo do tipo, aí a pessoa fica tonta, não tem muito, ele não fica se movendo muito. Uhum. Ô, professora. Diga, Lívia. Se falar, tipo assim, porque ele tá pedindo estrutura, aí a estrutura está localizada no ouvido interno, mas o cerebelo também tem relação com o labirinto, não tem? Tem, mas a pergunta, ela traz estrutura anatômica, que estão relacionadas aí, que são os canais semicirculares e o utrículo. Então, isso não está no cerebelo, né? Isso está dentro do ouvido interno. Mas tipo assim, se estivesse falando, não de estrutura, se estivesse falando... eu não lembro o que o cerebelo... Se estivesse perguntando, por exemplo, qual parte da cabeça é responsável, está relacionada à função do equilíbrio, aí seria o cerebelo. Entendi. Aí quando pede estrutura, a gente fala do ouvido interno, porque é onde está localizado o labirinto. Sim. Tá, aqui. Professora, Diga, esses dias eu estava Isaac. pensando numa coisa, assim, acho que nem tem a ver com essa matéria, mas é uma coisa muito interessante. Estava pensando assim, as pessoas que têm tumores no cérebro, esse tumor, ele vai se desenvolver e vai dominar, tipo, ele vai controlar certas partes do cérebro, não vai? Então, sim, mas ele aí pode modificar como aquela parte interpreta aquela função dela lá. Não, então, mas aí tem, em algumas cirurgias, né, em alguns casos, é possível tirar esse tumor. Só que se tirar, a pessoa vai ficar com um buraco no cérebro? Às vezes sim, Isaac. Gente, que doido. Por exemplo, quando a pessoa tem um sintoma de alucinação, né? É porque tem um tumor pressionando a parte do pensamento, da parte do córtex que está relacionada às informações que estão guardadas há muito tempo. Então a pessoa começa a ter alucinação. Nossa, mas é muito doido. Pra mim não ficava com buraco, não, gente. Caramba, que doido, hein? Fica com buraco. Quando a pessoa tem perda de massa encefálica, a pessoa perdeu por causa de um acidente, por exemplo, a pessoa fica sem aquele espaço, sem aquela parte do cérebro. Sim?
Sim, sim. Turma, dúvidas, perguntas, pedidos? Não, já que é para pedir, eu tô querendo pedir R$1 milhão, você tem que me Professora também vai querer R$1 milhão, Isaac. Professora ia ficar muito feliz com R$1 milhão. Só que a professora não tem nem para ela. Ela queria ter para ela e para dar para todo mundo que ela conhece que precisa. Mas uma outra coisa, todo mundo está sabendo qual é os assuntos da prova, né? Do provão do terceiro trimestre. Você pode falar pra gente? A gente não está sabendo ainda não. Não? Então vamos lá. Sistema sensorial, sistema cardiovascular, sistema urinário e sistema endócrino, tá? São 4 sistemas. Sensorial. Ai, o sistema cardiovascular, urinário e endócrino. De novo? Ai, endócrino, não! De novo? O quê, gente? De novo. Ai, o endócrino é perfeito. Só que, tipo assim, aqueles nomes daqueles hormônios lá dão tacar na parede. Sim, isso é verdade. Outra coisa. Gente, cardiovascular, pelo amor de Deus. Cardiovascular é perfeito, mano. Não, cardiovascular, não. Ninguém fala mal dele, gente. Não, é Ninguém perfeito. fala mal dele. Mas é difícil. Turma. Aqui, eu vou postar hoje lá na Escola Web uma folha de exercícios, de revisão. Ai, obrigada, professora. Obrigada. Muito thanks. Eu não vou postar o gabarito, porque na semana que vem a gente corrige na aula, tá? Um tempo da aula vai ser para tirar dúvida em relação à folha de exercícios. Ah, tá ótimo. Professora, vai dar tempo de falar de reprodutor? Vou tentar semana que vem falar de reprodutor. Ok. Porque eu acho que a gente tem só mais 2 aulas, pelo que eu tava vendo. Não, dia professora. 6 e dia 13, né? Isaac. Dia 20. A gente tá na... 20? A gente... Porque eu acho que é importante falar com vocês sobre infecções sexualmente transmissíveis. Isso é importante. Sim. Falar também sobre método contraceptivo. Ué, gente, dia 20 a gente tem aula ainda. Dia 20 tem aula ainda? Então vai dar tempo. Não, mas quando que é a sua prova, professor? Você sabe? Eu não sei se é o 19 ou se é o dia 23, não é isso? As provas é 19 ou 23, não é isso? É dia 19, porque é de biologia junto com a de exatas. Então tem só mais 2 aulas mesmo. Mas não seja por isso, a gente pode fazer uma conversa dia 20, pelo menos um tempo de aula. Não, pode. Não, a gente vai ter aula. A gente vai ter aula. Só O Isaac tá falando porque não vai dar tempo de entendeu? você cobrar na prova. Não vou cobrar na prova mais, gente. Eu não vou cobrar sistema reprodutor na prova, não dá tempo mais. Sim. Tá? Uhum. O sistema reprodutor fica aí um complemento para as provas que vocês possam fazer aí de vestibular seriados e afins, né? Uhum. E também como informação para a vida. Tá. Ok. Uhum. E uma outra coisa, eu também estou preparando uma lista de exercícios do vestibular seriado, com questões discursivas. Isso é tão bom pra gente, sabe? Tá? Com questões discursivas. Então, isso ainda está sendo gestado, ainda não está totalmente pronto. Eu acho que eu estou na 4ª ou na 5ª questão que eu estou copiando lá dos vestibulares seriados. E eu vou fazer uma lista só de discursiva, tá, gente? Beleza. Lógico que isso não vai valer ponto, né? Até porque não tem mais tempo para valer ponto de nada. Mas fica aí como um complemento, né? E um estudo para quem vai fazer os vestibulares seriados, tá? E eu particularmente recomendo, porque eu acho que é um treino. E também é um modo menos sofrido de entrar na universidade do que só fazer o Enem. Tá? Sim. Para quem tem interesse aí em estudar na universidade que faz vestibular seriado, né?